Quando falamos de reprodução, falamos de perpetuação da espécie. Mas como é que será que as plantas fazem isso? Como é que elas fazem para se reproduzir? No ano passado, nós estudamos um pouco mais sobre o reino vegetal e na aula de hoje nós vamos relembrar um pouco sobre isso, mas focando na parte reprodutiva das plantas. Reprodução das plantas e a sua relação com a conquista do ambiente terrestre é o tema da aula de hoje. Então, vem comigo! As primeiras plantas terrestres que surgiram foram as briófitas, há 500 milhões de anos atrás. As briófitas são plantas bem pequenininhas, de tamanho reduzido, são plantas que não possuem raiz, nem caule e nem folhas verdadeiras. Elas são tão pequenininhas porque elas não possuem vasos condutores de seiva. Um exemplo de briófitas são os musgos. Coloquei aqui no slide uma foto para você, aquele tapetinho verde que se forma por cima de uma pedra ou de uma calçada depois de um período muito úmido. Depois das briófitas, há 400 milhões de anos atrás, vieram as pteridófitas, que temos como exemplo as samambaias, Então é um exemplo bem típico das pteridófitas. As samambaias já são plantas maiores, isso porque eles possuem então como característica os vasos condutores de seiva. Tá? Mas ainda não tem produção de semente aqui, nem nada disso. Tanto as briófitas quanto as pteridófitas têm a produção de esporos. Depois, há 200 milhões de anos atrás, vai surgir o grupo das gimnospermas, que são plantas maiores, com tamanho bem maior. Temos como exemplo a araucária e os pinheiros. As gimnospermas vão ter algumas características a mais. Elas vão produzir o grão de pólen e também a semente, diferente lá das pteridófitas e das briófitas. E por fim, há 100 milhões de anos atrás, vamos ter então o grupo das angiospermas, que é o grupo mais completo. São aquelas plantas que produzem sementes, produzem grão de pólen, produzem também o fruto e a flor. Então nós temos como exemplo aqui a laranjeira, temos também o exemplo da macieira e entre todas as outras plantas que produzem flores e frutos. E agora nós vamos ver o que é a evolução dessas plantas, o que a ordem de surgimento de cada uma delas tem a ver com a reprodução. Mas antes de a gente começar a ver o ciclo reprodutivo de cada uma, é preciso que você entenda alguns conceitos. Então vamos ver que conceitos são esses. Gametófito e esporófito. Gametófito é aquela parte da planta que produz os gametas, ou seja, que produz as células reprodutoras. Nos animais, nós chamamos os gametas de óvulo e espermatozoide. Você está lembrado, não é? Das últimas aulas? Já nas plantas, esses gametas recebem outro nome. Nas plantas, nós vamos chamar o gameto feminino de oosfera. Então, oosfera é o nome da célula reprodutora feminina. E nós vamos chamar de anterozoide o nome da célula reprodutora masculina, tá? E nós temos também um outro conceito que é o de esporófito. Esporófito é a fase da planta produtora de esporos, tudo bem? Então, gametófito é a fase da planta que produz gametas e esporófito a fase da planta que produz esporos. E agora nós vamos ver como é que se dá a reprodução nos grupos das plantas. Vamos começar com o grupo das briófitas e você vá acompanhando na imagem aqui ao lado comigo. As briófitas, elas têm a planta masculina e a planta feminina. A planta masculina, ela produz o anterozoide, E a planta feminina, ela vai produzir a oosfera. Para acontecer a fecundação, ou seja, o encontro do anterozoide com a oosfera, é preciso de água. Então, o que vai necessitar aqui? Vai necessitar de pingos de chuva. Quando um pingo de chuva, então, cai sobre o anterozoide, ele vai nadar até a oosfera, tá vendo? Olha só, ele entra aqui dentro, até na oosfera. E aí vai acontecer a fecundação, ou seja, o que é fecundação? É a união do anterozoide com a oosfera. Ocorrendo a fecundação, vai crescer em cima da planta feminina, tá? Então, essa fecundação ela acontece aqui dentro da planta feminina, então somente vai crescer em cima da planta feminina essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, você pode olhar aqui do outro ladinho, ó, a gente chama de esporófito, ou seja, é aquela fase produtora de esporos. Então, aqui dentro
vai ter a cápsula e dentro da cápsula vai ter os esporos. E aí, né, quando essa cápsula estiver madura, esses esporos vão cair no solo e se esse solo estiver adequado, então vai nascer uma nova planta e essa nova planta pode ser tanto planta feminina quanto masculina e aí o ciclo se repete novamente. Agora vamos ver como se dá a reprodução no grupo das pteridófitas. Como eu te falei, as samambaias é o melhor exemplo de pteridófita. As samambaias que a gente conhece, que são essas folhinhas aqui, ó, quando elas estão com essa estrutura de folha, elas estão na fase de esporófito, ou seja, naquela fase que produz esporos. Então vai chegar um determinado momento que a gente vai ver atrás da folha alguns pontinhos marrons, como esses aqui da foto, ó. O que são esses pontinhos marrons? Esses pontinhos marrons são sórios, tá? E dentro desses sórios, então, nós temos os esporos. E aí vai chegar um determinado momento que esses esporos vão se abrir e vão cair no chão. Se tiver ali no chão, né, um solo adequado, desses esporos vai surgir uma plantinha, como esse coraçãozinho aqui, ó, que a gente vai chamar de fase de gametófito. Fase de gametófito é aquela que produz gametas. Então, vai rolar aqui a produção do anterozoide, vai rolar a produção da oosfera. E aí, como é que vai acontecer a fecundação? Novamente, para ocorrer a fecundação, vai precisar de chuva. É preciso que chova para que o anterozoide vá nadando até na oosfera. E aí, então, por meio da água, ele vai nadar até a oosfera e vai ocorrer a fecundação, vai ocorrer a junção dos dois. E em cima desse coraçãozinho aqui, vai surgir a samambaia. E assim acontece a reprodução das pteridófitas. Agora nós chegamos no grupo das gimnospermas e você vai ver que as gimnospermas, elas não dependem mais da água para a reprodução. Isso porque elas produzem algo novo, elas produzem o grão de pólen. E o grão de pólen é a célula reprodutora masculina, ou seja, é ali que fica o anterozoide. E esse grão de pólen pode ser transportado de outra forma, não necessita da água para que isso aconteça. Então vamos ver como tudo ocorre. Nas gimnospermas, nós temos o estróbilo ou cone, tá? Então verifica aqui na imagem comigo. Nós temos o estróbilo ou cone masculino e o estróbilo ou cone feminino. O cone masculino, né? Então, como eu te falei, ele produz o grão de pólen. E o cone feminino, ele vai produzir a oosfera. Esse grão de pólen vai ser levado até a parte feminina por meio do vento. Então, aqui vai ser o vento que vai carregar o anterozoide até na oosfera. E aí, então, quando esse pólen chega lá no cone feminino, vai ocorrer a junção, né? A união do anterozoide com a oosfera e ocorre a fecundação. Da fecundação, então, vai surgir o embrião. E aqui nesse grupo nós temos a semente. Então, acho que você sabe que a araucária é um exemplo de gimnosperma e a gente consome a semente da araucária, que é o pinhão, que na verdade nós estamos consumindo é o seu embrião. Se a gente colocar essa sementinha na terra, o pinhão lá na terra, dali vai nascer uma nova planta. E é assim que ocorre a reprodução das gimnospermas. E por fim, nós temos o grupo das angiospermas, o grupo mais completo, porque nós temos o grão de pólen, a semente, a flor e o fruto. Aqui de novidade vai entrar a flor e o fruto. As flores, na verdade, elas são muito atrativas, cheirosas, com cores lindas. Elas são assim, por quê? Você sabe por quê? Para atrair os agentes polinizadores. Aqui, além do vento, nós vamos ter animais que fazem a polinização, como as abelhas, as borboletas, os passarinhos e entre outros insetos. Vamos ver como ocorre a reprodução nesse grupo de plantas. Então, tudo vai começar com os grãos de pólen. Aqui eu trouxe um exemplo para você de uma flor hermafrodita, ou seja, de uma flor que possui os dois sexos em uma só, tá? Então, olha só, essa parte amarelinha aqui que você tá vendo são os grãos de pólen, ou seja, seria a parte masculina da flor, né? Produtora dos anterozoides. E esse pedacinho vermelho aqui, ó, que desce até aqui embaixo, é a parte feminina da flor, tá? Então, ó, aqui embaixo, olha aqui na figurinha do lado, nós temos o ovário, que é essa parte verdinha, e dentro do ovário nós vamos encontrar a oosfera. O grão de pólen precisa chegar até a oosfera para que ocorra a fecundação.
Isso vai acontecer através dos agentes polinizadores. Então, vou te dar o exemplo da abelha. Quando ela vai lá na flor, ela carrega pelo seu corpo alguns grãos de pólen e acaba levando até a parte feminina da flor. E aí, esse grão de pólen vai descer aqui, ó, e vai encontrar com a oosfera. Encontrando com a oosfera, vai ocorrer a fecundação. Dessa fecundação, vai surgir o embrião. Como eu te falei, né? O embrião, ele é a semente. Então, vai surgir a semente aqui dentro. E aí, depois da fecundação, as pétalas aqui da flor, ela vai cair, né? Essas estruturas aqui vão cair. E então vai ocorrer o desenvolvimento da semente. E aqui ao redor, onde tinha o ovário, vai ocorrer o desenvolvimento do fruto. Então, o ovário ele vai se desenvolver e vai se transformar num fruto. E aí nós temos, então, dentro desse fruto, o embrião, que é a semente, e a partir da semente, nós podemos cultivar uma nova planta. E assim ocorre a reprodução das angiospermas. Todos esses 4 exemplos de reprodução que eu te mostrei são exemplos de reprodução sexuada, ou seja, aquele tipo de reprodução que envolve gametas. Você está lembrado? Que envolve as células reprodutoras, ou seja, nas plantas nós chamamos de anterozoide e de oosfera. Eu não sei se você percebeu essa relação, mas as primeiras plantas que surgiram no nosso planeta, que foram as briófitas e as pteridófitas, são plantas que dependem de água para reprodução, ou seja, elas dependem da água para que o anterozoide ele vá nadando até a oosfera. Já as plantas que nós conhecemos como gimnospermas e angiospermas são plantas que não dependem mais da água. Elas possuem outras formas para levar o anterozoide até a oosfera. As gimnospermas é por meio do vento e as angiospermas, além do vento, nós temos animais e outros agentes polinizadores. E a nossa aula hoje vai ficando por aqui. Por hoje era só. Espero que você tenha conseguido compreender um pouquinho da reprodução de cada uma das plantas. Se você lembra, nós já estudamos um pouquinho sobre isso ano passado. Acesse o portal do aluno para verificar a sua atividade do dia. Até a próxima e tchau, tchau!